gente começa a edição do Repórter São Paulo de hoje falando sobre um assunto muito sério: o combate ao uso de drogas, mais especificamente aí o crack. Uma casa que foi aberta para tentar ajudar viciados em crack na busca e pela recuperação corre o risco de ser fechada lá na zona sul da capital. O trabalho lá é informal. Acontece, inclusive, num imóvel que foi ocupado. A Justiça já ordenou a reintegração de posse, o que deve acontecer aí a qualquer hora. Mas lá, o que tem chamado a atenção é o tratamento que tem sido oferecido aos usuários. Você vai saber já já que tratamento é esse. Porque antes a gente vai apresentar aqui o nosso entrevistado de hoje. Eu vou receber aqui o psiquiatra e professor do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, Cláudio Jerônimo da Silva. Cláudio, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Como é que a Unifesp está acompanhando, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, esses programas de combate ao crack da Prefeitura e do Governo do Estado aqui em São Paulo? Olha, há muito que ser feito ainda, Márcia, mas o bom programa é aquele que contempla vários tipos de tratamento. Então, você tem que ter um tratamento ambulatorial, né, e você tem que também ter algumas modalidades de internação. O programa Recomeço do Governo do Estado contempla essas possibilidades. Então, a gente avalia como sendo um bom programa, né? Todo programa tem que contemplar essas modalidades. Então, você tem internação mais de curto prazo, internações um pouco mais prolongadas para alguns casos, não é para todos, alguns vão se dar bem só com o tratamento ambulatorial, ou seja, o bom programa não é aquele que faz uma única coisa, é aquele que contempla vários subgrupos de usuários. Olha só, gente, os próprios usuários, né, Cláudio, e os ex-dependentes podem explicar para a gente a sensação e as dificuldades que o uso da droga traz para a vida. Os repórteres Eduardo Goulart de Andrade e Milene Nunes conversaram com pessoas que já estiveram no fundo do poço. Essas pessoas são ex-usuários do crack e hoje passam por tratamentos e contam para a gente os dramas da dependência química. Cláudio, vamos acompanhar aqui, por favor? Vamos lá. Quando eu fui morar na rua, né? Fui morar na rua, todo dia usava droga, bastante droga, né? Não tenho orgulho disso, tenho desgosto de mim, né? É uma mágoa muito grande porque a minha família me abandonou. Eu fumei crack quando eu perdi a minha mãe, né, que é a avó que me criou, e eu comecei com 10 anos de idade. Em resumo, foi um trago e amor à primeira vista. Eu fumei crack durante 28 anos. Roubava, assim, de vez em quando, roupa, a casa dos outros. O crack é a droga que rouba o amor, a vaidade, a personalidade. Mas sempre quando eu passava o efeito da droga, vinha aquela depressão mais forte ainda. O crack me fez abandonar minha casa, porque eu larguei minha família, larguei minha casa, vendi tudo que eu tinha, andava suja, fedida, que é uma coisa que não mereço, que eu não desejo nem pro meu maior inimigo. Eu cheguei no fundo do poço quando eu me vi sem ninguém, sem nada. Se não cheguei no fundo do poço, bem próximo, com certeza. As pessoas passam do seu lado e te discriminam. Elas passam do seu lado, elas atravessam de rua. Elas atravessam a calçada porque tem medo de você roubar, tem medo porque você tem uma aparência de monstro quando você é usuário de crack. Difícil, né? Ai, tem que ter fôlego para continuar. Vamos ver o tratamento que essas pessoas estão sendo submetidas. Vamos ver o VT, por favor. A Bárbara, o Maurício, a Marcelo, o Adriano, todos participam de um projeto que se chama Crack Zero. O César foi um dos primeiros a recorrer à casa de acolhimento. Por meio dele, outros conhecidos também chegaram e aderiram ao Crack Zero. Com alguns meses só de tratamento, você muda muito a aparência, anda limpo, não está mais sujo, sai das ruas, recupera a família. Isso adquire disposição para eles querer parar também, entendeu? Além da presença dos amigos e do apoio psicológico, o Crack Zero oferece também um tratamento no mínimo diferente: café e limão, quando os dependentes estão no que eles chamam de fissura, que é quando a vontade de se drogar fica incontrolável. A ingestão da fruta ácida e também do café
acalma os ânimos. O remédio ainda não tem nenhuma comprovação científica. Mesmo assim, a melhora dos moradores da casa parece notável. Aqui é uma casa de acolhimento, né? A gente nem pode considerá-lo uma casa de tratamento, né? Porque o que falta muitas vezes é o acolhimento. São pessoas que vêm de um histórico de vulnerabilidade e invisibilidade social muito grande e aqui, depois de anos que elas estão vivendo na droga, elas são vistas. Mas o limão ajuda muito mesmo. A gente parece que, assim, de surtada, a gente passa a ter uma leve calma, assim, dentro da gente. E a conversa que eles têm com a gente durante a bebida do limão também, é que ajuda bastante. A possibilidade de estar perto da família também ajuda na recuperação. Eu fico muito feliz. Quando eu venho visitar ela, fico muito feliz. Bonitinha, né? O que a gente pode falar sobre café com limão? Funciona mesmo ou é mais emocional isso aí? Olha, provavelmente tem um efeito placebo, né? A gente não tem nenhuma evidência disso. Mas o que funciona, eu acho, quer dizer, você estar longe da droga, como a própria profissional disse, né, essas pessoas são acolhidas, elas estão longe da droga e elas estão ali com um apoio mútuo, né? Também existe a própria conversa quando você toma o limão ajuda, né? Então ali você treina habilidades para lidar com a fissura e tal. Então isso deve funcionar. Mas eu acho que tem alguns ingredientes aí, né, que merecem atenção, né? Quer dizer, todas essas pessoas elas estão longe da droga. Ou seja, elas não saíram daquele subcultura que a gente chama de consumo, né? Então, enquanto ela está ali no meio, com oferta, com pessoas que usam e em uso, né? Isso, enfim, estimula a recaída e a manutenção do uso, né? Elas têm um suporte psicossocial, então provavelmente ali elas têm algum suporte psicológico, elas têm alguma, ou que seja o que cada um faz para lidar com o seu problema, que isso funciona nos grupos de mútua ajuda, como Amor Exigente, NA, um vai ajudando o outro. É exatamente esse o mecanismo. Então, esses ingredientes falam mais alto. Cláudio, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da lei da compensação, a última pesquisa que a Unifesp está fazendo sobre o combate à droga. Como é que é essa? Como é que foi a pesquisa? Nós temos uma pesquisa que recompensa a participação e a abstinência do usuário, porque eu acho que assim, grande parte dos problemas que essas pessoas tiveram, né, é porque elas usavam droga. Né? Então, ao pararem de usar droga, porque o crack sequestra a capacidade de decisão da pessoa, de avaliação crítica e etc. Então, a abstinência ela deve ser estimulada. Né? Então, esse programa ele estimula a participação e a abstinência. Então, cada vez que o usuário vai no serviço, ele apresenta um exame de urina negativo, ele recebe um voucher que ele pode trocar por algum benefício. Essa pesquisa foi feita pela Unifesp? Foi feita pela Unifesp. Que bacana. E você tem aí um aumento de até 20 vezes a abstinência quando você compara com o tratamento padrão. Então, essa é uma pesquisa de nível de evidência que a gente chama A, que é aquela pesquisa que compara dois tipos de tratamento com uma metodologia específica, né? Então, chega a ser 20 vezes mais eficaz em produzir abstinência e até 50 vezes mais eficaz em adesão ao tratamento. Tá aí, gente, o tempo é curto, infelizmente, assunto que também não se esgota, a gente volta a falar. Quero agradecer aqui a presença do Cláudio Jerônimo da Silva, que é psiquiatra e professor da Unifesp. Obrigada mesmo pela participação. Eu que agradeço, Até uma Márcia, próxima estou à oportunidade. disposição.